A portabilidade bateu recorde no mês de agosto, segundo a Anatel. Foram mais de 500 mil pedidos atendidos. Com pouco mais de 2 anos em vigor, o direito de manter o número do telefone fixo ou do celular tem proporcionado vantagens para os consumidores. Fernanda tem o mesmo número de celular há 10 anos. Antes da portabilidade, não mudava de operadora para não prejudicar a comunicação com amigos e contatos de trabalho. Mas com a possibilidade de manter o número, ela pesquisou. Foi atrás da operadora que oferecia mais vantagens e fez a migração. A questão de manter o número foi o incentivo maior, tá? E a questão das vantagens da operadora, com certeza, foi o que me motivou também. A operadora que eu tinha 10 anos não me oferece o serviço de ter um celular que eu não pague nada por ele, e a operadora para a qual eu migrei me ofereceu esse serviço. Então, assim, foi o que me motivou também. Com a portabilidade, é possível manter o mesmo número depois de mudar de operadora de telefone fixo ou móvel, mudar de endereço, no caso da telefonia fixa, ou de plano de celular, como o do pré-pago para o pós-pago. O consumidor deve procurar a operadora que quer entrar, que tem 3 dias úteis para atender ao pedido. Entre a troca da empresa antiga para a nova, ele pode ficar sem a linha por apenas 2 horas. E se o consumidor quiser desistir da portabilidade, o prazo é de 2 dias úteis. A portabilidade existe no Brasil desde setembro de 2008. Nesses 3 anos, mais de 11 milhões e meio de pedidos de migração já foram atendidos. Só no último mês de agosto, o serviço foi usado 535 mil vezes. Um direito que trouxe mais liberdade ao consumidor. O apelo a permanecer com o número, ele varia desde alguma situação financeira, onde um usuário fez algum tipo de investimento em publicidade e divulgou muito fortemente aquele número, então ele tem uma situação financeira que o faz ter apego àquele número, ou mesmo situações sentimentais, onde aquele número já está com sua família há muito tempo, e isso faz com que exista essa situação. Bom, e para falar do assunto, recebemos aqui no estúdio do Jornal da Justiça o advogado Walter Moura. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Às ordens. Bom, qual é a importância da portabilidade? Ela é uma vitória do consumidor? Certamente o Código de Defesa do Consumidor, que inclusive ontem comemorou seus 21 anos de idade, ele traz como um direito básico do consumidor e para o mercado a livre concorrência, a livre iniciativa e a liberdade de escolha do consumidor. E os serviços de telefonia fixa e móvel, eles geram uma fidelização contratual que muitas das vezes desestimulam, por intermédio de multas, de fidelizações, que o consumidor saia daquele contrato. Especialmente o número, que era aquela vontade de ficar com o número antigo, como foi o caso da reportagem. Para isso foi criada a regulamentação da portabilidade, que acabou permitindo ao consumidor se desvincular de uma operadora que está lhe prestando mau serviço para uma nova e melhor, sem ônus e com um procedimento mais automatizado. Como nós vimos na reportagem, a portabilidade ela existe desde 2008. De lá para cá, como é que tem sido? Temos recebido muitas reclamações ou não? O brasileiro foi um pouco econômico ao utilizar o mecanismo da portabilidade. Nós, nas entidades de defesa do consumidor, e para quem acompanhou a resolução, entendia-se que haveria um número muito alto de portabilidade logo no primeiro ano de vigência. Isso não aconteceu, mas agora tem surpreendido o quanto que vem evoluindo, e agosto foi um mês de recorde, o quanto que vem evoluindo esse número de consumidores que se valem da portabilidade. Então isso é positivo, o consumidor está analisando e examinando antes de fazer a portabilidade, e isso daí vem crescendo. Tomara que cresça mais. Bom, e vamos agora responder uma pergunta de um telespectador gravada nas ruas. Vamos ouvir. Oi, meu nome é Sérgio Laureano, eu sou atendente. Eu gostaria de saber se eu tenho que pagar alguma coisa pela portabilidade. Então, as operadoras elas podem cobrar para quem deseja portar o número? Essa foi uma das vantagens da regulamentação. Existe um limite de pagamento só para o ato de portabilidade, que é de até R$4. Fora isso, não há que se pagar nada. E aqui tem um detalhe. Quem tem débito com a prestadora da qual está saindo, tem que quitar aqueles débitos. Se não concorda com ele, pode revisar administrativamente no PROCON ou com o próprio serviço de atendimento ou no judiciário. Mas quando eu digo R$4, é só para o ato de mudar a prestadora. E nunca que todos os valores vão se resumir a R$4.
Solicitada a portabilidade, há um prazo para que ela seja feita? Existe um prazo limite operacional até examinar as informações, e depois que esse limite é esgotado, ele tem até 2 horas ou até de 2 horas até 2 dias para que haja o funcionamento da nova linha na operadora nova. E para qual operadora que eu devo fazer esse pedido? Para a minha atual ou para que eu pretendo ir? Para que você pretende ir, você inicialmente, a primeira coisa é avaliar com muito detalhamento como é que está, o que você tem de minutos, acesso à banda larga, serviços acessórios na atual, e depois detalhar olhando para a nova. Depois que você faz esse comparativo, você pede para a nova para que ela dê início ao processo de portabilidade. Ela vai dar início a esse processo de portabilidade e ela se responsabiliza com a antiga de adequar todo o procedimento de transição dos números. Se não der certo, você tem que procurar a nova e depois a antiga. Mas o ideal é você dar início na nova e informar a antiga que você está fazendo um processo de portabilidade. Até porque a antiga pode te dar uma cobertura da oferta que você está experimentando na nova. Agora, se eu tiver problema durante essa portabilidade, durante essa migração, ficar, por exemplo, com o serviço indisponível mais que o tempo previsto, o que eu devo fazer? Qual a orientação nesse caso? Bom, inicialmente é procurar o serviço de atendimento das duas. Se for mal atendido, pode procurar uma autoridade de consumo, como é o caso do PROCON, ou a própria Anatel. A Anatel tem competência para fiscalizar esse tipo de portabilidade. E, no caso, se há uma falha, o consumidor que é vulnerável, ele não consegue identificar quem é que está falhando. Ele não pode ficar no limbo. Então, na dúvida, você pode reclamar das duas operadoras, porque elas têm que cooperar entre si para cumprir a regra da portabilidade. Se sai alguma coisa errada, as duas respondem, e se entre elas identifica-se que alguma tem a culpa, elas se resolvem entre si. Tá certo. Bom, temos mais uma dúvida para responder. Vamos ouvir. Meu nome é Guilherme Gonçalves, sou analista. Se eu for fidelizado ou tiver alguma dívida, posso pedir a portabilidade? É possível mudar de operadora mesmo estando fidelizado em outra? A questão da fidelização é um capítulo à parte, porque ele pode gerar uma multa na antiga a depender do contrato. Mas a questão é, estou em débito, com débito em aberto, ou estou com uma multa, essas questões elas não proíbem de fazer a portabilidade para uma nova operadora, para um novo pacote. Você vai pagar os R$4, mas isso não elimina as questões anteriores com a operadora. Estas questões vão ser resolvidas em apartado. O que não pode a empresa exigir é que você esteja quite para fazer a portabilidade. Ela vai prosseguir com os mecanismos dela, administrativos ou judiciais, para resolver sua questão em apartado. Agora, tem empresa que só aceita a migração se você se fidelizar. Isso é permitido ou não? Não, isso não é permitido. Quando se fala em liberdade de escolha, de movimentação entre planos e números, você não pode cobrar uma multa para isso. Estaria tirando o sentido da portabilidade. O consumidor ele pode desistir desse pedido de portabilidade no meio do processo? Pode. Ele tem 2 dias, a partir do momento em que ele iniciou o procedimento, ele tem 2 dias para desistir do mesmo modo como ele iniciou o processo. Tá certo. E temos mais uma dúvida. Vamos ouvir. Meu nome é Guilherme Adriano, sou estudante. Gostaria de saber se o pedido de portabilidade pode ser negado. Ele pode ser negado em que situações? Pode. Existem questões que são técnicas. Por exemplo, existem genericamente 3 tipos de portabilidade. A portabilidade de operadora, a portabilidade em que você muda de plano e a portabilidade em que você muda de endereço. Tá? E aí, o que acontece? Nessas situações distintas, existem viabilidades técnicas. Você só pode mudar de plano de móvel para móvel e de fixo para fixo. Você não pode, por exemplo, mudar o número de um telefone celular para um telefone fixo. Então, esses impedimentos técnicos estão bem detalhados na resolução da Anatel e existe para todo consumidor uma cartilha disponível no site da Anatel que vai detalhar quais são as impossibilidades técnicas. Fora essas impossibilidades técnicas, por exemplo, eu não posso querer migrar de uma operadora que só tem em São Paulo, de uma prestadora de serviço de telefone fixo que só tem em São Paulo, aqui em Brasília. Então, essa impossibilidade técnica está detalhada nessa cartilha. Fora essas questões técnicas, não há nenhuma outra razão para não permitir a portabilidade. Fala dessa questão do telefone fixo. O usuário ele pode mudar de número, mesmo tendo um plano que está associado a outros serviços, como internet banda larga, TV por assinatura, enfim? Pode, e é bom ele examinar com calma. Quando eu digo para examinar com calma, ele tem que avaliar se ele não vai ter perdas. Porque o interessante de quem faz a portabilidade é analisar
se ele vai ter ganhos e os mesmos serviços num preço menor ou num atendimento menor na nova companhia que ele está entrando. Não é correto você avaliar promoções relâmpagos, você tem que analisar, além da promoção que está na televisão, você tem que analisar os folders e as informações contratuais. E não é bom procurar apenas por conta de aparelho. Eu vou mudar, está chegando aí alguma festividade próxima, eu não vou mudar só por conta de uma promoção, por conta de um aparelho. Por quê? Por detrás do aparelho existem normalmente majorações de serviço. Tá certo. Muito obrigada pela participação e tenha uma boa tarde.